strong. Boa noite. É bom estarmos juntos para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E já não estávamos juntos há muito tempo. É verdade. Muito tempo mesmo. Eu estava ali sentado e, apesar de estar a louvar e a adorar como os irmãos, estava a pensar. Eu vim aqui em março e a seguir tivemos a primeira vaga de Covid. Depois eu vim aqui em outubro e a seguir tivemos a segunda vaga de Covid. Depois eu estive aqui em janeiro e a seguir tivemos a terceira vaga de Covid. Misericórdia. Vamos ver se não temos uma quarta, não é? Agora é a cura. É cura. Mas é bom estarmos juntos, é bom ver os irmãos novamente, estarmos partilhando a palavra de Deus também e estarmos neste ambiente feliz porque estamos na presença de Deus. Claro que nunca tudo está 100% bem, não é? E por isso nós temos um privilégio ainda maior de podermos vir e dizer, ó Deus, os sapatos hoje estão a apertar-me o calo do dedo mindinho. Eu preciso que me dê um jeito aqui ao meu sapato. Não é? Porque de facto todos nós temos um calo de vez em quando que nos incomoda, não é? É verdade. E nós precisamos da ajuda, precisamos da intervenção do nosso Deus. Nós estamos a filmar este culto e ele vai para o YouTube. Por isso eu também quero deixar uma palavra muito especial para todos aqueles desta igreja, de outras igrejas, pelo mundo fora, que nos virem algures algum dia. Não podemos dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque será o momento em que nos estiverem a ver. A única coisa que desejamos é que a mensagem também possa ser importante para cada um de nós. Amém. É verdade. Brincadeiras à parte, vamos falar de um assunto muito sério. Os irmãos sabem que eu estou ficando velho, agora lá em casa só me tratam por velho. Até ontem a minha esposa ficou muito surpresa porque percebeu que eu no próximo ano vou ter que renovar a carta de condução. E o pior é que já é pela segunda vez. Mas à medida que nós vamos gastando os nossos dias, que é disso que se trata, é de gastar os dias, não é? Deus dá e nós gastamos-los, nós vamos acumulando conhecimento, nós vamos acumulando experiências, nós vamos acumulando vida. É por isso que os jovens fazem tanta asneira e cometem tantos erros, porque eles não têm vida, eles não têm experiência, eles não têm conhecimento. Eles vão adquiri-lo mais tarde, não é? Aqueles que forem mais inteligentes, como eu sempre digo, vão procurar aprender alguma coisa com os pais, com os avós, com os mais velhos. Mas mesmo isso que nós aprendemos com os pais e com os avós, nós só vamos fazer uso mais tarde. Não é propriamente na adolescência nem na juventude. Nessa altura nós estamos numa de rebelia e também numa de acharmos que nós agora é que somos a geração nova, a geração boa, a geração inteligente, a geração capaz. Eles são retrógrados e, portanto, estão numa posição de elástico, puxando-nos para trás, não nos dando espaço. Mais tarde nós vamos perceber uma coisa diferente. E à medida que os nossos anos vão passando, nós vamos aprendendo então e vamos acumulando essa experiência. Mas dizia eu que com a nossa, com esta atitude de velhice, não é? Eu vou refletindo sobre algumas coisas de uma forma diferente. E queria chamar a atenção dos irmãos para
uma situação que me tem preocupado ultimamente e que eu gostaria muito de partilhar convosco. O tema da nossa mensagem de hoje é tempos difíceis exigem uma igreja diferente. Eu vou repetir. Tempos difíceis exigem uma igreja diferente. E vou pedir que abramos as nossas Bíblias num texto que muitos até conhecem de cor, João capítulo 3 e verso 16. João 3, 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Esta semana, no dia 11, salvo erro anteontem, hoje é que dia? Dia 13, não é? Portanto, anteontem, no dia 11, faleceu um dos grandes evangelistas do século XX, Luís Palau. Há 2 anos, fez exatamente no mês passado, no dia 21, fez 2 anos que tinha falecido outro grande evangelista do século XX, Billy Graham. E pensando nestes e em tantos homens e em tantos outros que marcaram a história do século XX, e na minha nostalgia de velho, eu pensei, que saudades que eu sinto da igreja do século XX. Que saudades que eu tenho da igreja do século XX. Eu sei que muitos aqui não conheceram. Eu sei que muitos aqui não viveram essa experiência. Mas se tivessem vivido, estariam tão nostálgicos quanto eu hoje. O século XX, e não só, outros séculos e outras décadas e outros anos, também foram anos em que a igreja tinha significado. O que é facto é que com os novos tempos, com a proliferação de igrejas e de denominações, que nem sempre é uma coisa positiva, com a falta de autoridade e de respeito pela autoridade e da responsabilização de tantos, nós criamos ou fomos criando ao longo dos últimos anos do século XX e os primeiros anos do século XXI, e já lá vão 20, não é? Já estamos no ano 21 do século XXI. Hein? Não sei se tinham percebido isso, não é? O nosso tempo está a caminhar rápido. E nós temos, na verdade, mais igrejas. Quando eu cheguei em 1992 a Braga, à cidade de Braga, para pastorear a Igreja Batista daquela cidade, havia na cidade 5 igrejas. Há umas semanas, uns meses atrás, eu pus para contar as igrejas que existem em Braga e que eu tenha conseguido contar, já passam as 30. De 5 para 30 em menos de 30 anos. Agora, se eu pegar num caderninho e for a cada uma dessas igrejas e contar as pessoas que estão assistindo ao culto, eu se calhar vou chegar à conclusão que o número de pessoas presentes nos cultos das 30 igrejas é mais ou menos o número de pessoas das 5 igrejas que em 92 iam aos cultos daquelas igrejas, das igrejas que havia. Isto é muito triste e isto é muito preocupante. Porquê? Porque temos pastores saídos na Serelaca.
não é? Antigamente saíam lápis de cor, saíam bonequinhos. Os irmãos que não se lembram do Cerelac têm hoje os ovos Kinder, não é? Não é? Partem o ovo Kinder e sai de lá de dentro uma surpresa. Hoje em dia, infelizmente, nós partimos os ovos Kinder e saem de lá de dentro pastores. Eu costumo dizer, por brincadeira, mas muito a sério, que o seminário que formou mais pastores em Portugal foi a TAP. E talvez por isso ela esteja santificada e mesmo falida não para de existir, não é? Porque as pessoas entram, e eu digo o aeroporto do Galeão, mas podia ser outro qualquer, entram no avião e são o Senhor João, e saem em Portugal são o Pastor João. Sem nenhuma bênção, sem nenhuma unção, sem nenhum pai, sem nenhuma proteção do ponto de vista espiritual, nada. E o resultado disso é que nós hoje temos igrejas que são muito melhores no âmbito da música, não tínhamos qualquer dúvida para isso. Aliás, parabéns para o grupo de louvor, eu estou a ver que está cada vez maior, não é? Daqui a pouco o grupo de louvor fica desse lado e a igreja vem para este, não é? Porque cada vez são mais e tocam muito bem, mas dizia eu que as igrejas têm cada vez mais melhor música e mais música, têm cada vez mais meios e melhores meios, têm cada vez melhores instalações. Parece que tudo está melhor do que no século XX. Pois bem, eu converti-me, encontrei Cristo como meu Salvador e o confessei como tal em 1976 ou 77, de cor não posso precisar bem. E nessa altura os cultos eram vividos e esperados com ansiedade. Com ansiedade. Nós vivíamos a semana de segunda a quarta esperando o culto de quarta. De quarta a sábado esperando a reunião de jovens no sábado. De sábado para domingo esperando... Sabem quantos cultos a minha igreja na altura tinha, a Igreja Batista da Horta? Nós tínhamos 4 cultos por domingo e todos estávamos presentes em todos. Nós tínhamos escola bíblica dominical, culto matutino, à tarde, como é que se chamava? União de treinamento, se eu não estou em erro, uma coisa parecida com isso. Foi lá que eu aprendi muito do que sei e foi lá que aprendi inclusive a pregar, e depois tínhamos o culto vespertino à noite. Era um tempo fantástico. Hoje, nós temos muitos ritos, mas temos poucos cultos. Por isso, eu digo, que saudades que eu tinha da igreja do século XX. Meus irmãos, tenho saudades e sinto falta da igreja que prega o Evangelho. Ai, pastor, mas está a ofender-nos. Porque no século XXI e hoje em dia nós também pregamos o Evangelho. Será? Será mesmo? Nós pregamos mesmo o Evangelho? Há 3 meses atrás, eu decidi ir ao YouTube e ver mensagens de pastores que eu não conheço, de quem eu nunca tinha ouvido falar. E eu ouvi 37 mensagens de 37 pastores diferentes. Eu ouvi cultos de cura, eu ouvi cultos de profecia, eu ouvi cultos
de unção, no verdadeiro sentido da palavra. Eu presenciei cultos de expulsão de demónios. Eu presenciei cultos de novena. Mas nos 37, meus irmãos, e eu posso vos dar a lista para vocês irem ao YouTube e assistirem aos mesmos 37. Eu não encontrei um único culto de pregação do Evangelho. Nenhum. Pregar o Evangelho não é ter um serviço religioso. Pregar o Evangelho não é ir contar anedotas para o púlpito. Pregar o Evangelho não é transformar a igreja num centro, eu não vou dizer espírita, mas espiritual, no mau sentido. Pregar o Evangelho é pegar na Bíblia e anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é confrontar cada uma das pessoas, confrontar a sua vida com a verdade da Bíblia, com a verdade do ensino de Cristo, com a verdade das boas novas e claramente levar a pessoa a reconhecer a diferença da mensagem do Evangelho para uma outra mensagem qualquer. A Bíblia diz-nos em Mateus capítulo 4 e verso 23 que Jesus percorria a Galileia, e vamos encontrar muitos versículos a falar disto. Escolhi este apenas a título de exemplo. Ensinando nas sinagogas e fazendo o quê? Pregando o Evangelho do Reino. E depois vinham as curas. E depois Jesus perdoava os pecados. E depois Jesus fazia uma série de outras coisas. Mas a prioridade, a preocupação de Jesus era pregar o Evangelho. Foi por isso que no final do seu ministério, Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo. Todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, pela fé nós podemos realizar muitos milagres. Pelos nossos dons nós podemos fazer coisas fantásticas. E é tão bom fazê-las e presenciá-las. Mas a nossa comissão, a grande comissão, como nós gostamos de dizer, é pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós vemos em Atos dos Apóstolos como uma das características primárias e singulares dos apóstolos que eles, capítulo 14, verso 7, pregavam o Evangelho. Eles pregavam o Evangelho. Irmãos, eu tenho saudades da igreja que prega o Evangelho. Tenho muitas saudades da igreja que prega o Evangelho. Em Romanos 10, capítulo 15, Paulo questiona: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como a igreja tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho.
A igreja tem a responsabilidade de enviar aqueles que vão pregar o Evangelho. Paulo exortava Timóteo, na segunda carta que lhe escreveu, capítulo 1, verso 8, dizendo: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Meus irmãos, nós vivemos a moda do Evangelho. E neste momento, ainda ontem conversava com um pastor sobre isto, pastor brasileiro que está em Portugal, a residir em Évora. Nós conversávamos sobre isto. Nós verificamos uma situação triste, que é os países tradicionalmente cristãos, e muitos até não só tradicionalmente cristãos, mas tradicionalmente evangélicos, como os Estados Unidos, por exemplo, estão-se a tornar profundamente ateus. Numa universidade nos Estados Unidos, em Oklahoma, foi perguntado a todos os estudantes daquela universidade se criam, se acreditavam em Deus. 87%. 87%. 8,7 em cada 10 disseram que não. Sabem porque é que nós temos o islamismo a entrar na Europa? Porque os cristãos estão a sair da Europa. Tão simples quanto isso. Nada mais do que o aproveitamento das brechas que nós estamos a deixar no muro da nossa fé. Meus irmãos, tenho saudades e sinto falta de uma igreja que condena o pecado. Hoje em dia nós vivemos uma igreja em que vale tudo. Vale tudo. Vale o homossexualismo, vale o sexo antes e fora do casamento, vale a mentira, vale o desrespeito, vale absolutamente tudo. Nós temos um comportamento na igreja que é diferente do comportamento que nós temos no nosso dia a dia fora da igreja. E o púlpito não prega isto. E sabem porquê que não prega? Porque se pregar as pessoas vão embora. Se o pastor ousar, isso é que às vezes é bom vir alguém de fora. É verdade. Por dois motivos. Comigo os irmãos não têm coragem de se zangar. E em segundo lugar, eu vou embora, fica cá o pastor, está tudo bem. Mas a verdade é esta. A verdade é esta. Hoje os crentes acham que podem chegar e dizer: não, o pastor está errado, a igreja está errada, eu é que estou certo. Faz-me lembrar aquele alentejano que ia conduzir na autoestrada, conduzindo o seu carro, e ligou a rádio. E de repente ouvi um anúncio do trânsito, dizendo que tivessem cuidado quem estava a circular naquela autoestrada, numa determinada autoestrada, porque havia um carro a circular em sentido contrário. E o pobre do alentejano olhou pelos dois vidros do carro e disse: um não, todos. Essa é a igreja que nós temos hoje. Essa é a igreja que nós temos hoje.
Tu estás errado, eu é que estou certo. Afinal, eu vivo a pós-modernidade. Afinal, eu vivo um tempo diferente. Afinal, hoje não são os mesmos tempos. Não são os mesmos dias. Não. Quem pensa assim é que está errado. Quem pensa assim é que está errado. A Bíblia diz que transgressão ou melhor, que pecado é transgredir o preceito ou a regra de Deus, tendo consciência da sua culpa. Em João capítulo 8 e verso 24 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esta é a mensagem que nós temos para anunciar. Queres pecar? Peca. Queres mentir? Mente. Mas vais morrer no teu pecado. Vais morrer condenado. Paulo, ele próprio dizia: eu posso todas as coisas. E nós sabemos que é assim desde o primeiro dia. Foi assim com Adão ou não foi? Foi. Eles podiam comer de todas as árvores, inclusive uma tal árvore que estava no meio do jardim, podiam. Só que no dia em que dela comessem, é por isso que na pregação do Evangelho que os apóstolos fizeram na igreja primitiva, Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Meus irmãos, a igreja tem que condenar o pecado. Com todas as letras, a negrito e sublinhado. E podem ter certeza de uma coisa: só vão ficar zangados aqueles que estiverem em pecado. Só. Porque os outros já se livraram pelo sangue de Cristo da condenação do seu pecado. Mas, irmãos, caminhando para o fim, eu tenho saudades e sinto falta de uma igreja que dê testemunho. Não podemos ter um julgamento sem ter testemunhas. E o papel da testemunha é mostrar que algo que está a ser dito, que está a ser contado, é verdade. A igreja tem que dar testemunho. Como é que a igreja dá testemunho? A igreja dá testemunho pela sua própria vida. Pela maneira como vive. Em Efésios capítulo 5 e verso 15, Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Não como tolos, mas como sábios. Quem não vive o Evangelho na sua vida, anda como tolo. Porque anda em falso. Anda como tolo porque anda errado. Não há nada pior, meus irmãos, que é nós queremos fazer uma caminhada num sítio que não conhecemos. E quando nos apercebemos, nós estamos cada vez mais longe do ponto de partida e o dobro
mais longe do ponto onde queríamos chegar. Quando a igreja não dá testemunho, a igreja não só não está conseguindo influenciar o mundo para Cristo, como está afastando as pessoas de Deus. Eu sei que alguns pensam que isso não é possível, mas é. É mais fácil um crente afastar uma família ou afastar até muitas pessoas de Deus do que um não crente. Lembram-se da história de Bereia? Os crentes estavam fugindo, estavam com medo por causa da perseguição de Roma. E as pessoas começaram a olhar e começaram a ver: espera aí, aqueles têm diferença. Vede como eles se amam. O testemunho deles foi esse. Vede como eles se amam. Podia ter sido outra coisa qualquer, mas foi algo que os de fora, olhando para eles, perceberam que eles eram diferentes. E a pergunta que eu faço é: os de fora, olhando para nós, notam que nós somos diferentes? Não é para responder. Mas notam que nós somos diferentes? Podemos até ser mais bonitos, a começar pelo pastor. Agora, a questão não é essa. A questão é se somos diferentes. Se as pessoas podem reconhecer em nós algo de diferente. Paulo, ainda em Efésios 5:2, diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Meus irmãos, é tão bom andarmos em amor, mas é tão difícil. É muito difícil. Às vezes dar um murro alivia a alma, salva bem ao corpo, descarrega a energia. Agora, andar em amor obriga-nos a contar até 10, até 20. Obriga-nos a dar as rosas e antes tirarmos os picos, não é? O que significa que não só vamos dar as rosas para a pessoa não se picar, como ficamos todos picados para tirar os picos primeiro, não é? Isso é amor. Isso é amor. Mas a igreja está fazendo isso. A igreja dos nossos dias está fazendo isso. Paulo diz: finalmente, irmãos, rogo-vos e exorto-vos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai também, para que possais progredir cada vez mais. O cristianismo é uma sequência. Nós recebemos e transmitimos. Começou lá em Cristo. Mas se nós falharmos, todos os que estão à nossa frente vão falhar. É como uma corrente. Eu sou um elo. Eu estou ligado ao outro e outros estão ligados a mim. Se eu partir, tudo o que está abaixo vai para o brejo. Conhecem a expressão? Sim. É isso mesmo. Meus irmãos, eu tenho também saudades e sinto falta de uma igreja que leva as pessoas a Cristo. Digo-vos que assim haverá mais alegria nos céus, Lucas 15:7, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Eu tenho visto a igreja tão preocupada com os crentes.
e tão pouco preocupada com os não crentes. Eu sinto vontade de fazer uma maldade com todos vós. Olhem à vossa volta e encontrem uma pessoa que vocês trouxeram a Cristo. Mesmo que ela não esteja aqui agora, lembrem-se dela, do nome dela. Quantas pessoas já ganharam para Cristo? Vocês são a igreja. A igreja não é o púlpito. Vocês são a igreja. Os irmãos sabem quando é que um rebanho cresce? Sabem? A esta podem responder. Sabem quando é que um rebanho cresce? Quando é? Afinal não sabem, estão todos a dizer que sim, ninguém diz. O rebanho cresce quando nascem borreguitos. Certo? Sabem o que é que isso significa? Se vocês forem espiritualmente estéreis, o rebanho de Cristo, que é a igreja, não vai crescer. Não vale a pena complicar o que é simples. Se nós queremos ver outros salvos, se achamos que a salvação é importante, se temos certeza da salvação, então nós temos que fazer a nossa parte para ganhar o máximo de outros. No céu há alegria e na terra há alegria também. Sei que o nosso tempo já está bem alongado, mas deixem-me só contar-vos uma história. Julgo que nunca a contei aqui. Na Irlanda do Norte, nos finais do século XIX, as pessoas de uma determinada cidade costeira, cidade pescatória, constataram que havia frequentemente naufrágios naquela região e que, em consequência desses naufrágios, muitas pessoas morriam. Então, o que é que eles se lembraram? De fazer uma angariação de fundos e construírem um centro de socorro para náufragos. E esta história é verídica. E eles conseguiram o dinheiro suficiente e construíram um belo edifício e compraram um barco salva-vidas e tudo estava pronto para acudir ao primeiro naufrágio que acontecesse. E o naufrágio aconteceu. Numa madrugada, ondas muito fortes, vento muito forte, fez perigar um barco. E alguém deu o alerta, deu o alarme. E as pessoas correram para a beira do mar para prestar socorro. Mas quando as pessoas estavam para prestar socorro, alguém lembrou-se: nós não podemos fazer isso. Então vocês percebem o quanto nos custou angariar os recursos necessários para construir este edifício, para comprar este barco? Quanto esforço! Como tudo está bonito, como tudo está limpo. Agora nós vamos socorrer os náufragos e vamos estragar o nosso barco e vamos estragar o nosso edifício. Essa é a igreja dos nossos dias. A história é verdadeira. E transpondo-a para os nossos dias, essa é a igreja dos nossos dias. Nós não queremos os pecadores na igreja, porque eles estragam a igreja. Nós queremos o nosso grupinho, bem conhecido. Nós queremos nos sentir bem com aqueles que amamos.
com os que são bonitos como nós, com os que se vestem bem como nós, com os que falam bonito como nós. Qual seria a vossa reação se entrasse um alcoólatra ou um toxicodependente neste momento por aquela porta no nosso culto? Qual seria a vossa atitude, a vossa reação se por aquela porta entrasse neste momento uma prostituta conhecida da cidade que vocês sabem exatamente quem é? Mas eu vou ser um bocadinho mais mau ainda. Qual seria a vossa atitude se entrasse um negro? Se entrasse um cigano? Não preciso pôr mais na lista, pois não, já chega. Irmãos, vale a pena pensarmos nisso. Porque a última coisa de que eu tenho saudades é de uma igreja que seja o sal da terra e a luz do mundo. E como o próprio Jesus disse e confrontou, para que serve o sal? E para que serve a luz? Talvez os irmãos nunca tenham pensado, mas já experimentaram e já sofreram esse percalço muitas vezes na vossa vida. Pelo menos aqueles que cozinham. Se eu me esquecer de pôr sal na comida, a comida não fica boa, pois não? Não gostamos. Definitivamente não gostamos. Mas pior ainda, muito pior, é quando eu me esqueço que já pus sal e ponho sal outra vez. É pior. Percebem? Conseguem aplicar isso à vossa vida? À vossa vida como igreja, nós somos o sal. Nós temperamos na dose certa, no momento certo, de acordo com a necessidade. Não além disso. Não se esqueçam de uma coisa. Não é a responsabilidade da igreja transformar a vida de ninguém. Nem sequer Deus o faz. Nem Deus o faz. Aliás, há uma música muito bonita do... como é que ele se chama? Aquele cantor aqui do Norte, o Chico Fininho, como é que é o nome dele? O Rui Veloso. Não me lembrava o nome dele. Há uma música muito bonita dele em que ele diz isso mesmo, ele discute isso mesmo, ele diz: nem Deus tem o direito, tem a oportunidade, tem o dever de mudar a vida de alguém. Não tem. Deus não faz isso. Nós temos a responsabilidade de mudar as nossas vidas. E nós temos a responsabilidade de mostrar aos outros como eles podem fazer para mudar as suas vidas. Mas não sou eu que tenho que mudar a vida. Sabem, todos nós experimentamos isso. Experimentamos como pais, experimentamos como líderes da igreja, experimentamos como patrões, experimentamos em muitas circunstâncias. Quando eu tento mudar a vida de alguém, eu estou-lhe a dar corda para que ele faça exatamente o contrário daquilo que eu quero que ele faça. Exatamente o contrário. Nós somos pessoas, nós somos seres muito especiais. E não há nada que nos humilhe mais que é nós termos de admitir que estamos errados.
se eu não decidir que estou errado, se eu não decidir que preciso mudar, se eu não decidir a mudança que quero fazer na minha vida, essa mudança nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Por isso nós somos a luz que indica o caminho. Nós somos o sal que tempera a vida, mas nós não somos a refeição. Então não percamos tempo com aquilo que não é o nosso trabalho, com aquilo que nós não podemos fazer. E gastemos o nosso tempo naquilo que é o nosso dever fazer. E concluo com uma aplicação que faz duas perguntas. A primeira pergunta é como devo ser? E a segunda pergunta é o que devo fazer? Quanto à primeira pergunta, devo ser santo. Em 1 Pedro capítulo 1 e verso 16, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o que devo fazer? Aquilo que Paulo exorta Timóteo, na primeira carta, capítulo 4 e verso 16. Tem cuidado de ti mesmo. Só isto dava uma mensagem, mas não temos tempo. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Meus irmãos, não acreditemos em tudo o que ouvimos. Façamos mais uma vez como os de Bereia, que eu já citei aqui hoje. Aquilo que ouvimos, vamos à Bíblia. Ver se é assim. Ver se é mesmo dessa maneira. Porque se não for, seja quem for que nos tenha dito, não vale de nada. É verdade. De absolutamente nada. Então eu tenho que ser santo. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da doutrina. Meus irmãos, vamos construir uma igreja a sério. Uma igreja que seja igreja. Uma igreja que seja a noiva de Cristo. De quem Cristo se orgulha. Que Cristo deseja. Vamos construir uma igreja que seja um hospital para os doentes. Que seja um centro de terapia para aqueles que estão sofrendo. Um centro de consolo. Mas, sobretudo, que seja um espaço de salvação. Um espaço onde as pessoas possam encontrar, convencer-se e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho saudades de uma igreja assim. E eu desafio-vos a que tenham também saudades de uma igreja assim. Que Deus a todos abençoe.